Fala galera, hoje nós vamos estudar ondas, né? O que é onda de verdade? Na verdade, qual a ideia de ser onda? Quando a gente fala onda, a primeira coisa que eu imagino é a onda do mar, né? Que vem quebrando e tal e tudo mais, mas assim, é um exemplo bem legal para a gente entender. Então vamos ver algumas determinações e alguns conceitos básicos de onda, para a gente poder entender. A primeira coisa que eu tenho que entender em onda é que ele está mexendo com matéria. São dois tipos de onda. Esse primeiro que a gente vai estudar é uma onda mecânica. Então, a energia é lançada em uma situação e ela vai empurrando, certo? Vai empurrando a matéria em determinadas colocações. Presta atenção nesse detalhe. Né? Ele foi até 1, bateu em 2, que bateu em 3, que bateu em 4, que tirou fora do quadrado. Então, na verdade, essa é uma ideia de onda, né? Então, na verdade, o que está acontecendo aí? Ele não transportou matéria nenhuma. Na verdade, o que ele fez? Ele sofreu uma energia, tá? E essa energia criou um movimento nesse material. Vamos lá, para a gente poder entender. Bom, as ondas, né? As ondas são perturbações que propagam no espaço ou em meios materiais, transportando energia de acordo com a sua natureza. As ondas podem ser classificadas como dois tipos. Lembra lá no exemplozinho do 1 para o 2? Então eu tenho uma situação aqui assim, eu faço uma força aqui, essa força passa para cá, que passa para o outro, que passa para o outro, que vai passando. Aí, um exemplo claro disso daí é uma corda, certo? Se você amarrar uma corda em algum lugar e fizer esse movimento, essa energia vai criar um movimento ondulatório, certo? E vai gerar uma ondazinha ali. Tá bom? São dois tipos de ondas. As ondas mecânicas são ondas que propagam em meios materiais, certo? Ou seja, no ar, na água, ela vai se propagar. A palavra propagar significa o quê? Ela vai dar continuidade, né? Ela vai se propagar, vai passando de um para o outro, propagar. Então vamos lá, ler de novo. As ondas são materiais, ou melhor, as ondas mecânicas são ondas que se propagam em meios materiais. Por exemplo, as ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas, certo? Etc. Olha só, onda sonora. O que é onda sonora? A minha garganta está aqui, ó, certo? Soltando ar e fazendo isso. Esse ar vibra e gera um som. Quando essa onda, né, de ar chega no meu ouvido, o meu ouvido interpreta isso, né, balança o meu tímpano, esse tímpano manda sinais elétricos para o meu cérebro que ele entende isso como um som. Então, peraí, ó, vou bater a mão. Bati a mão. Como é que esse som chegou no teu ouvido? Se nós estivéssemos perto, bateu aqui, certo? Esse barulho da minha mão batendo vai vibrar o ar, esse ar vai chegando no seu ouvido, ele vibra o seu ouvido, e aí seu cérebro decodifica esse sinal, e a gente tem a sensação de um som. Tanto é que quando a gente coloca um som muito alto no ouvido, dói. Por quê? Porque a vibração é muito grande. Ondas sísmicas que a gente viu aqui, ó, essas ondas sísmicas são as ondas dos terremotos, né? O que acontece? Houve um deslocamento, né? Houve um deslocamento dentro da Terra. O que acontece? Isso gera um abalo. Lembra lá das bolinhas 1, 2 e 3? Uma vai empurrando a outra, esse material vai empurrando a outra, ele tem que chegar na superfície. Quando ele chega na superfície, ele dissipa o movimento. Então faz zoom, e aí vai indo na superfície. Quando ele dissipa, né, ele vai tremer toda a Terra lá. A descrição do comportamento desse tipo de onda é feita pela lei de Newton, que nós vamos ver mais tarde. Então a gente tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. São resultado de combinações de campos elétricos, certo? Conforme começa a girar uma peça, gira um campo elétrico no campo com campo magnético. A principal característica é que não precisam de um meio material para se propagar. São exemplos desse tipo: luz, raio-x, ondas de micro-ondas, transmissão de sinais e outras, certo? Ondas de rádio são descritas por equação que a gente vai ver a seguir. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, certo? A primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai ter, olha lá, ondas mecânicas
e ondas eletromagnéticas, onde as ondas mecânicas se propagam em meio material, ou seja, palpável, que eu posso pegar. E as eletromagnéticas, certo? Elas não precisam, não precisam do meio material, tá? Raio-X e tal e tudo mais, ok? Vamos lá. Bom, as ondas, né? Outra classificação das ondas é feita considerando a direção da vibração. Peraí, professor, eu já sei que quando eu bato numa coisa, eu crio uma onda mecânica. Quando eu crio um campo elétrico, esse campo elétrico vai chegar em algum lugar e um aparelho vai decodificar isso e emitir um sinal. Então, tem sempre uma emissão e uma chegada, tá? Então, acontece que essas ondas caminham de jeitos diferentes, né? Ela pode ser, olha aqui, transversal, longitudinal, unidimensional e bidimensional. Vamos ver um pouquinho cada uma delas, tá? Vamos dar uma olhada. Quando as partículas do meio propagam e vibram perpendicularmente em direção, propagam a onda. O exemplo desse é o tipo da onda de luz. Ela é perpendicular. O que é perpendicular? Faz um ângulo de 90 graus. Elas vão sair aqui, certo? Longitudinais, quando as partículas do meio se propagam e vibram na mesma direção, a onda se propaga. O caso das ondas sonoras, quando a direção de propagação. As ondas podem ser classificadas em, né, as longitudinais. Em unidimensional, quando se propagam em uma mesma direção, tipo a corda do violão, toim, é sempre a mesma direção. Põe, certo? E as bidimensionais, quando se propagam em direções diferentes. Tipo, sabe quando cai um pingo na água? Faz aquelas bolinhas? São várias ondas que estão saindo. Então vamos revisar. Vamos revisar para a gente poder entender. O que a gente tem aqui, certo? Olha aqui que legalzinho. Vou fazer em vermelhinho aqui para vocês verem. Transversal, longitudinais, certo? E as longitudinais podem ser unidirecionais e bidimensionais. Ok? Então presta atenção. Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha aqui um exemplo claro de onda transversal. Presta atenção. Quando ele está indo aqui, quando ele está indo aqui, ele está fazendo o quê? Força assim, como se estivesse empurrando, para que essa mola, tá vendo? A mola vai vir para cá. Quando ele tira a pressão, a mola vem para cá. Está preso a um lugar. E a onda longitudinal, o que ele fez? Ele exerceu uma pressão nessa direção aqui. A energia levantou isso daqui. Chega uma hora que ela não aguenta, ela vai até lá embaixo, volta e vai fazer isso. Como tem aqui um anteparo, como tem aqui uma parada, muito provavelmente ela vai voltar esse movimento. Você vai fazer, ela não vai interromper, ela vai voltar. Uma coisa que a gente vai ver no próximo slide agora. Então, gente, olha só. A gente está vendo nesse slide aqui o quê? Esse material sendo o quê? Sendo uma energia foi passada nele, certo? Ele ondulou e voltou, ok? Bom, vamos lá, gente. As principais características das ondas. Vou marcar aqui para vocês, certo? Vou marcar aqui em amarelinho. As principais características das ondas mecânicas são relacionadas à natureza e formato. Natureza e formato. As ondas mecânicas não transportam matéria, apenas energia. Precisam de um meio para se propagar. Ou seja, o ar, a água e por aí afora, o solo. Então ela precisa de um meio para se propagar. Diferente das ondas eletromagnéticas. Elas interagem por meio de um vibrando das moléculas, ou seja, eu balanço. Esse vibrar das moléculas é vibrar, é balançar. Eu dou um impacto, essa molécula vibra e ela passa isso para o outro. Se vocês virem no primeiro slide que eu gravei lá, botei uma bolinha, outra, encostando na outra, essa é a ideia. E também os fenômenos sofrem refração, certo?
Uma onda muda de meio. Ó, tem uma parede aqui, certo? E cai um pingo d'água aqui. Vai fazendo uma bolinha, uma bolinha, 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 bolinha. Ela bate aqui, ela muda de meio. Ou seja, não, vou dar outro exemplo para vocês. Eu bati, certo? Bati essa num tambor. Ela chega no meu ouvido. Ela reflete. Quando é que ela faz reflexão? Quando ela encontra um obstáculo e volta. Lembra da cordinha lá do outro slide? Que o cara fez assim, ela foi lá, bateu e voltou? E ela faz difração. A onda contorna o obstáculo, certo? Ela faz isso. Ela bate aqui, vai contornando e contorna o obstáculo lá por fora. E ela sofre uma interferência, certo? Uma interferência quando ela... como é que eu posso dizer? Quando ela quando ela encontra outra onda, como se fosse duas ondas. A gente já viu isso no mar. Às vezes uma onda está vindo, outra está chegando, ela bate uma na outra e dá essa interferência. E ela tem uma coisa chamada amplitude, velocidade, frequência e comprimento de onda. Essas são situações que você precisa entender em uma onda, certo? Vamos lá. Veja só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Ó. Amplitude é a altura que a onda pode alcançar. Certo? Velocidade de propagação, certo? É em metros por segundo, ou seja, quantos metros ela roda em 1 segundo. Você vai contando no relógio 1 segundo e você vê quanto ela andou, mas a gente vai contar isso em metros por segundo. Frequência, certo? É a oscilação completa de uma onda. E eu vou mostrar para vocês frequência no desenho que vem a seguir. E o comprimento de onda também vou mostrar no desenho que vem a seguir, certo? Então vamos lá. Olha só, estamos no desenho aqui. E eu vou mostrar para vocês, ó. É bem tranquilo de mostrar, certo? Ó, crista. De uma crista de uma onda, a crista da outra onda, eu tenho o quê? Comprimento de onda. Se você for analisar, o vale é uma crista ao contrário, né? Ó, é uma crista ao contrário. Se eu virar isso ao contrário, eu vou ter isso. Mas de um vale a outro vale, eu também tenho um comprimento de onda. Amplitude é a altura dessa onda. E frequência, eu vou, por exemplo, determinar esse espaço aqui, ó, certo? Eu vou colocar aqui uma onda, ó. Vale, amplitude, vale. E a outra eu vou colocar isso, ó. Você vê quantas amplitudes eu tenho aqui, ó. Quantas vezes eu consegui fazer uma crista aqui, certo? E aqui eu só fiz 2 ou 3, vai. Certo? Significa que é muito mais frequente a amplitude aqui do que aqui, certo? Então aqui eu tenho ondas, muito mais ondas num determinado espaço de tempo. Isso eu vou determinar frequência. Então, revisando. Amplitude, certo? Tamanho da onda. Comprimento da onda entre uma crista e outra, entre um vale e outro, ok? Olha só, gente, aqui que bacana. Eu tenho aqui um gifzinho que eu coloquei para vocês, que é são ondas que estão unidirecionais, ou multidirecional, ou seja, ela vai para todos os lados. Eu pinguei aqui, certo? E ela vai. Presta bastante atenção aqui, ó, certo? Presta bastante atenção aqui, que ela não empurra o tecido para lá, tá vendo? Ela vai aqui e se dissipa, certo? Um pingo d'água, certo? O som se dissipando num alto-falante. Ele vai daqui e se dissipa inteiro, por isso você só vê ele tremendo, mas se você conseguisse diminuir o movimento, você veria isso, ok? Aqui eu tenho as ondas de luz, certo? Que essas são eletromagnéticas, certo? Veja bem, o que acontece aqui? O meu olho, existem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama, que os meus olhos, certo? Ó, vou colocar aqui, os nossos olhos não conseguem capturar essas luzes, esses comprimentos de onda diferente. Se você observar aqui, essa onda vermelha aqui tem esse comprimento de onda aqui, ó, certo?
E se você observar aqui, essa onda tem esse comprimento de onda que é menor, a outra 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 que é menor. Então, o meu olho está preparado para receber todos esses comprimentos de onda e identificar a diferença entre um comprimento de onda e o outro, eu vou gerar uma cor. Essa luz aqui, ó, essa luz que eu vou mostrar para vocês, a lâmpada aqui da minha casa, é uma luz branca. Está emitindo uma luz branca. Essa luz branca, na verdade, tem todos esses comprimentos de onda aqui. Então, professor, você está querendo dizer para mim que nessa luz branca tem a vermelha, a marrom, a amarela, a verde, azul, mais escuro, mais claro, tem todas essas cores. Professor, mas eu estou vendo branco. Justamente quando elas se misturam, elas se transformam numa luz branca. A gente vai fazer um experimento aí, né? Eu tenho vários CDs aqui velhos aqui em casa que eu vou levar para vocês. A gente vai fazer aí. Você vai pegar esse CD, vai colar uma folhinha nele, né? E vai pintar de cores diferentes, das cores que estão aqui. E quando você rodar isso bem rápido, o nosso olho mistura. Ele não consegue mais ver qual comprimento de onda está chegando e ele entende branco. Então, peraí. Essa luz branca que está chegando aqui, ela chega nos meus olhos, chega com todos os comprimentos de onda, eu não consigo definir e enxergo branco. Ela bateu nesse copo, tum, a luz veio de lá, ó, bateu nesse copo e está chegando no meu olho. Esse copo tem a capacidade de fazer o quê? Absorver todas as cores menos o azul. O azul, ele reflete o comprimento de onda e chega no meu olho. E meu olho enxerga só o que ele refletiu, azul. Uma prova disso é que se eu apagar a luz, eu não vou enxergar nada. Então as cores não existem, o que existe é luz, com comprimentos de onda diferentes. Esse material que foi feito com esse copo aqui tem um pigmento que reflete a luz azul, e ela reflete aqui comigo. Diferente desse outro material aqui, que é amarelo. Ele recebeu a luz que está vindo da lâmpada lá de cima, certo? Recebeu todas as luzes, mas ele só tem capacidade de refletir o amarelo, e ele joga o amarelo refletido. Meu olho tem capacidade de capturar esse comprimento de onda de 580 Hz aí, para eu poder, nanômetros, para eu poder enxergar. Certo? Beleza? Professor, então a luz branca tem todas as cores? É. Então quando ela bate no objeto, o objeto absorve as luzes, e aquele que ele não consegue absorver, ele reflete e aí eu vou enxergar. É. A camiseta preta, ela absorve todos os raios de luz e não reflete nenhum. Então eu não enxergo, então eu enxergo preto. Conclusão, branco tem todos os raios possíveis para poder enxergar. Chegou lá no objeto, ele vai refletir aquilo que ele é para refletir. O amarelo, o azul, que eu mostrei para vocês, o vermelho, certo? Ele vai refletir e eu vou conseguir. Existem cores, né, que estão aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, que o nosso onda de rádio a gente não vê, micro-ondas eu também não vejo. Infravermelho, ou seja, antes do vermelho, meu olho não consegue enxergar. Não significa que aqui esse copo não consiga refletir uma luz infravermelha. Pode ser que ele reflita, mas o meu olho não vai ver. E ultravioleta também não. Raio-X eu não vou enxergar, nem raios gama. Certo? Mas o infravermelho e o ultravioleta, alguns insetos e alguns animais enxergam a luz refletida de infravermelho. Eles estão preparados para receber um comprimento de onda diferente desses comprimentos de onda que receberam. Então, daqui para frente você entenda, a cor não existe, o que existe é luz. Tanto é que se eu apagar a luz, você não vê nada. As coisas deixaram de ter cor? Deixaram de ter cor. Como assim, professor? Deixaram de ter cor. Ela só tem cor quando tem luz em cima dela. Para quem já foi para baile, já foi para alguma coisa, tem a famosa luz azul. Aí você enxerga as coisas em luz azul, parece que o olho muda de diferente. Luz estroboscópica, essas luzes são diferentes. Luz negra, que é chamado. E aí você enxerga tudo de um tom diferente, porque o nosso olho não tem capacidade de receber esse tipo de situação. Então, são comprimentos de onda que vão gerar a luz. Ela tem comprimento de ondas diferentes. Se esse aqui tem mais e esse aqui tem menos, eu vou entender que são diferentes. Meu olho está preparado para receber e ele vai identificar cada comprimento de onda e vai ligar uma cor diferente dentro da luz visível nossa. Ok? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido.